Lucas me fez lembrar na pregação de 24 anos atrás. Foi um retiro de jovens de carnaval que eu nasci de novo, entreguei minha vida a Cristo. Acho que foi a decisão, tenho a decisão que foi a decisão mais importante da minha vida e me fez lembrar daquele tempo de carnaval, que os jovens lá no retiro também gostavam de pular e cantar, e foi uma lembrança muito boa. Período que transformou minha vida, período que me traz ótimas lembranças, porque foi Cristo que transformou. E eu preciso honrar duas pessoas que pode ser que pelo YouTube elas vão ficar sabendo. A minha prima Sandra Schemer, que me convidou, eu e a Juliana, nós namorávamos na época, para esse retiro, se não fosse pelo convite dela. Então isso que o Lucas falou, um convite às vezes transforma uma vida, e nós somos prova disso. E quero honrar também o pastor Thomas Schneider, que é da Palavra da Vida, lá de Gravataí, local onde que foi o retiro. Então, período muito bom. Aqui na igreja nós temos células, temos discipulados, e nós utilizamos também de cursos da UDF. Para quem não conhece, a UDF é a Universidade da Família. Ela fica lá em Pompeia, São Paulo. E esses cursos têm treinamentos para casais, educação de filhos, curso para homens, curso para as mulheres, curso para jovens e também curso para finanças. Assunto às vezes difícil de ser tratado dentro de uma igreja, né? Falar sobre dinheiro. Eu falo isso porque eu tinha um bloqueio desse assunto. Logo que eu me converti, os primeiros contatos sobre esse tema dentro da igreja criavam um bloqueio de entendimento para mim. E pode ser que você também tenha essa dificuldade. E eu gostaria de compartilhar isso, que à medida que a gente vai permitindo abrir o nosso coração e estudar o tema em cima da palavra de Deus, Deus vai nos transformando. Deus vai trabalhando em nosso coração, se nós assim permitirmos. Na minha vida houve essa quebra de entendimento equivocado e acolhimento desses princípios. Aqui na igreja nós temos treinamentos para crianças nessa área de finanças. Temos ensinamentos para casais e para homens. E também temos o curso Negócios à Luz da Bíblia, que é para empresários e empresárias. Várias pessoas já fizeram esse curso. E hoje nós vamos ver alguns princípios sobre esse tema dinheiro. Mas antes eu convido vocês a nós orarmos a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai provedor, nós estamos reunidos para aprender mais da Tua Palavra, Pai. Pois ela é atual, ela é perfeita, ela é infalível, Deus. Guia-nos, abre nossos corações, impeça que interferências atrapalhem transformações de vida, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e misericórdia por todos nós. Nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E dois versículos que vai ser início dessa mensagem, está lá no livro de 1 Crônicas 29, versículos 11 e 12. 1 Crônicas 29, versículos 11 e 12. A palavra do Senhor diz: Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertencem a Ti. Tu és o Rei, o supremo governador de tudo. Toda a riqueza e prosperidade vem de Ti. Tu governas todas as coisas com o Teu poder e a Tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa.
Você acredita nisso que está escrito aqui? Esse dia, numa pregação do pastor Cote, eu vi ele falar uma frase que a nossa fé nunca ultrapassa o tamanho da nossa visão. Qual a sua visão sobre o reino de Deus? Qual a sua visão sobre a justiça de Deus? Qual a visão que você tem sobre o seu dinheiro e sobre os seus bens? A Bíblia fala que devemos nos mover por visões. Deus tem revelações para nós. E então nós vamos aumentando a nossa fé. E as revelações de Deus vão alterando o nosso DNA. Nós vamos mudando o jeito de ser. Mas como que eu aumento a minha fé? No boletim de hoje tem algumas dicas, no texto que está estampado lá. Mas a gente precisa ler a palavra, orar, servir, ter comunhão, amor, também os momentos de dificuldades, os momentos de dores, os percalços da vida, as dificuldades, os milagres, enfim, é um conjunto de coisas que nos faz aumentar a nossa fé. Você consegue entender isso? Nós vamos falar hoje sobre princípios financeiros, segundo a Bíblia. Não para simplesmente aprender a ganhar dinheiro, mas para entendermos como Deus quer que nos posicionemos nesse assunto. Deus deve ser o Senhor da nossa vida e para isso devemos confiar em seus ensinos. O primeiro passo é entender 2 princípios sobre o tema. São princípios que nós precisamos aprender e vivê-los. São os princípios de propriedade e propósito. Eles são os principais fundamentos para todas as pessoas cristãs no que tange a bens e finanças. Reconhecer que Deus criou todas as coisas e que Ele nunca transferiu o direito de propriedade de sua criação para o homem é princípio básico e importantíssimo. Eu vou repetir. Reconhecer que Deus criou todas as coisas e que Ele nunca transferiu o direito de propriedade de sua criação para o homem é um princípio básico e importantíssimo. O reconhecimento de que Deus é proprietário de tudo que você tem é primordial para que Jesus se torne o Senhor do seu negócio, do seu salário e da sua vida. Ele é dono de cada empresa, grande, pequena, pública ou privada. Ele é dono de tudo o que você tem. E mais, precisamos entender que além de ser proprietário, Deus detém o controle de tudo. Ele dá e Ele tira. E portanto, Ele nos confia seus bens, por isso que somos seus mordomos, ou administradores. O que faz um mordomo? Mordomo cuida com zelo e eficiência os bens do dono. Ele administra os demais funcionários para que eles ajudem a cuidar bem dos bens do dono. Então nós aprendemos hoje que nós não somos proprietários de nada, nós somos apenas administradores, ou como nós chamamos no negócio à luz da Bíblia, nós somos mordomos de Deus. E o propósito? Por que o propósito é um princípio importante? Porque nós precisamos saber para que nós fomos feitos, para nós fazermos com excelência. Se você não sabe cantar, não adianta você vir pedir para o Adilton, Adilton, me coloca lá na equipe de louvor, que ninguém vai te aguentar aqui em cima. Se você não sabe fazer uma instalação elétrica, você não pode querer fazer toda a instalação, ou alguma instalação na sua casa, ou no seu escritório, porque vai dar problema. Nós precisamos descobrir os nossos dons e as nossas habilidades e investir neles para fazer bem feito. Nossos dons também são dados por Deus.
e nós precisamos utilizá-los da melhor forma possível. Voltando ao versículo que nós lemos, entender esses versículos de Crônicas, eu sei que leva tempo e às vezes é desafiador. E a dica é nós meditarmos esses 2 versículos durante um tempo longo, pelo menos 30 dias. E praticarmos, nós dizermos, o meu carro, a minha casa, pela casa do Senhor, pelo o automóvel, o carro do Senhor. E pedir que Deus conscientize você desse senhorio. Então esse é o primeiro passo, entender que tudo o que você tem pertence a Deus e que você apenas é um administrador que deve fazer sua obrigação com zelo e excelência. Vamos para o segundo passo. Se você entendeu que tudo é de Deus, você precisa ser um mordomo bom e eficaz. Vocês lembram da parábola dos talentos? Esses tempos atrás, acho que foi pregado sobre ela. Está lá em Mateus 25, 14 e 30. Dicas de como usar o dinheiro e os dons. E Deus é tão generoso que Ele nos dá ensinamentos na Bíblia de como nós podemos ser bem-sucedidos financeiramente. Além de ações, são princípios que você pode buscar entender para viver uma plenitude de uma vida financeira bem-sucedida e desta forma ser um mordomo bom e eficaz. Hoje nós vamos passar 5 princípios que nós vamos retirar do livro 5 Segredos da Riqueza, que 96% das pessoas não sabem. Olha só, é do Craig Hill, que dá vários cursos para nós aí. Um livro que, para quem quiser falar com a Roberta, a gente vai esperar um tempinho para encomendar, que também é distribuído pela Universidade da Família. 5 Segredos da Riqueza, que 96% das pessoas não sabem. Livro fininho, fácil de entender, muito bom. Vamos lá aos segredos da riqueza. Primeiro segredo, use potes para guardar o seu dinheiro. O X da questão aqui não é quanto dinheiro nós ganhamos. O que devemos nos concentrar é como usar o dinheiro que ganhamos. O livro fala que 96% das pessoas concentram-se no que ganham, enquanto os outros 4% se concentram de como usar o que ganham. 96% concentra-se apenas no que ganham e 4% concentram-se em como usar o que ganham. A grande maioria das pessoas acredita que a riqueza ou a pobreza é definida pela quantidade de dinheiro que alguém recebe, mas isso é um grave engano. As pessoas que conseguem vencer são aquelas que limitam voluntariamente seus gastos e preferem investir em coisas que multiplicam. São as pessoas que sabem alocar porcentagem da sua renda disponível para vários locais e destinos. Não importa se essa pessoa ganhar um salário ou 100 mil reais por mês. E qual a grande diferença das pessoas que conhecem a forma de gerar riqueza? A forma e o local onde guardam as suas entradas. A grande maioria, 96%, guarda seu dinheiro em um único pote, ou conta bancária, ou carteira, enquanto que os prósperos dividem em potes, vários destinos. 96% guardam o dinheiro na mesma conta e utilizam para tudo. Usa para pagar aluguel, pagar alimentação, combustível, vestimenta, saúde, férias, ofertas, dízimos, enfim, tudo sai do mesmo local. Porém, como é tão desorganizado, muitas vezes não conseguem pagar tudo o que precisa com intenção. Falta para a viagem do final do ano, falta para o plano de aposentadoria,
falta para ofertar na igreja ou para alguma obra missionária. E muitas vezes falta até mesmo para o dízimo. Os 4% dividem seu salário ou sua entrada em locais diversos, o que o autor sugere 5 potes. Os potes são o seguinte: primeiro pote de gastos, é o do dia a dia, que é a maior porcentagem. O autor fala em torno de 50%. Ali você vai tirar dinheiro para alimentação, transporte, vestimento, enfim. Os gastos do dia a dia. Segundo pote, economias. Para que serve esse pote? Saúde, férias, trocar de carro, reforma da casa. Então você vai guardando, vai economizando para isso. Terceiro pote, que pouquíssima gente sabe e faz isso, pote do investimento. O que é esse pote? Para você projetar uma nova renda, melhorar o seu negócio. Quarto das ofertas, pote das ofertas em que você vai ajudar na campanha de missões, você vai ajudar na construção da igreja, na reforma da igreja, você vai ajudar alguém que está precisando, alguma assistência, alguma pessoa carente. Quinto pote do dízimo. Esse sim nós podemos falar que é 10%, que a Bíblia nos orienta para isso. Então, esses potes é uma oportunidade que nós temos de educar os nossos filhos. Nós fizemos, eu e a Juliana com as meninas, desde 7, 8 anos. A gente literalmente compra potinhos de plástico, imprime o nome dos gastos e cola lá. E cada vez que a gente vai dar a mesada para elas, no início do mês, ou no período da mesada, a gente senta com elas e explica que a gente não pode gastar todo o dinheiro que a gente ganha. E a gente vai ensinando elas a botar dinheiro para o dízimo, em primeiro lugar, ofertas, economias. Se elas estão pensando em tirar férias, comprar alguma coisinha nas férias, elas já têm dinheiro guardado para as férias. Então é uma oportunidade de nós educarmos nossos filhos nesses princípios. Isso tudo é orientado em cima de um versículo que está lá em Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Esse livro aqui, ele retrata a história de um pai ensinando um filho, aconselhando o seu filho na medida que o filho vai crescendo. E o pai pergunta lá no início do livro para ele: filho, você quer ser rico ou quer ser pobre? Você quer ser escravo ou quer ser senhor? E ele vai ensinando como, desenvolver a sua vida através desses princípios. Ele ensina a diferença entre as duas posições, que as duas posições têm a ver com a forma dos meus gastos e as minhas escolhas na vida. A forma que utilizo o dinheiro. A natureza humana, todos nós recebemos isso em razão dessa natureza que nós temos, de gastar tudo aquilo que nós temos, do único pote de gastos. Isso quer dizer que nunca teremos dinheiro para nada. Então, o primeiro segredo da riqueza é saber limitar seus gastos, por meio da distribuição de porcentagem em potes que atinjam o propósito da sua vida. Segundo segredo, concentre-se na visão. Enquanto 96% das pessoas concentram-se na provisão, 4% concentram-se na visão. O que isso quer dizer? A maioria vai buscar dinheiro na vida em lugar de visão, propósito. Todos nós temos um chamado feito por Deus, e não só algumas pessoas especiais. Precisamos ter a certeza que, se você entender a visão que Deus tem para a sua vida, o dinheiro vem naturalmente. Pergunto para vocês, há esses 2 versículos na Bíblia: onde há dinheiro, onde não há dinheiro, meu povo perece. Existe versículo? E o outro aqui: meu povo está sendo destruído por falta de dinheiro.
Existe versículo? Não, né? Provérbios 29, 18 diz: onde não há revelação divina, no caso aqui de visão, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. E em Oséias 4:6 diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A Bíblia nos fala que as pessoas perecem por falta de visão e que são destruídas por falta de conhecimento. Portanto, a vida não consiste apenas em viver. Aquela música Deixa a Vida Me Levar é um ledo engano, um forte engano, que nós cristãos não podemos cair nessa. A vida consiste em ter um propósito. Se você encontrou o seu propósito, você não irá desperdiçar dinheiro com algo que foge desse propósito. Entenderam? Se você sabe para que você foi feito e o que você tem que fazer, você não desperdiça dinheiro fora dessa visão. A visão é importante para justamente sermos assertivos na utilização do dinheiro. Escolher sua carreira dentro do propósito dado por Deus é muito importante. Investir seu dinheiro dentro da visão dada por Deus. Essa é a nossa busca. Terceiro segredo. 96%, vou falar ele, né? Invista na multiplicação. 96% das pessoas tendem a gastar seu dinheiro para adquirir coisas que desvalorizam, enquanto que os outros 4% distribuem uma porção significativa em investimento de dinheiro em coisas que multiplicam. Vou dar um exemplo. Esses dias eu fiquei sabendo que um conhecido nosso trabalha num mercado. Ele tinha 1 dia e meio de folga durante a semana, em razão da agenda deles lá. E ele começou a economizar e botar no pote dos investimentos. E ele pensou como ele poderia ter uma renda extra. Daí ele comprou 2 máquinas de cortar grama. Então ele investiu o dinheiro em algo que vai potencializar a renda dele. Então, em vez de ele ficar parado, ele tem outra atividade que ele utilizou o dinheiro dele. Os que conhecem os segredos da riqueza dificilmente fazem empréstimos pessoais para consumo pessoal com coisas que desvalorizam. A grande maioria das pessoas que usa somente um pote para guardar seu dinheiro, usa seu fluxo financeiro mensal para suprir simplesmente necessidades básicas da vida e pagar dívidas mensais. A sabedoria diz que quando permanecemos nos princípios de Deus, somos abençoados. Deuteronômios 28, 12, 13, tem versículos e promessas muito fortes. Diz o seguinte: vocês emprestarão a muitas nações e nunca tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês sempre estarão por cima e nunca por baixo. Emprestar multiplica seu dinheiro. Tomar emprestado diminui o valor do seu dinheiro. Eu entendo que o Brasil está debaixo de uma grande maldição. Em que sentido? Eu venho acompanhando o endividamento das famílias brasileiras, endividamento pessoal, pessoas que pagam juros. E hoje nós estamos na casa de mais ou menos 75% das famílias brasileiras estão endividadas. O versículo que nós lemos antes diz que se você toma emprestado, você é escravo de quem empresta. Então, nós precisamos falar sobre isso, precisamos conversar sobre isso, precisamos ajudar as pessoas, precisamos traçar planos para sair desse endividamento. Nós não podemos aceitar isso como normal. Tem uma história muito legal, lá no livro de Êxodo 36, 5 e 7, lá a história em que Moisés, um pouquinho antes, daqui um tempo nós vamos convocar vocês para ajudar
no projeto do ginásio. Por que eu falo isso? Porque eu lembrei dessa história aqui e coloquei para nós conversarmos sobre elas. Moisés estava convocando pessoas e doações para construir o tabernáculo. E Deus distribuiu dons para as pessoas, né? Surgiram arquitetos, surgiram escultores, faziam lindos trabalhos em ouro. Então isso tudo foi dom de Deus. E Moisés pedia para o povo ofertar o tabernáculo. E os administradores da obra chegaram um tempo lá: ó Moisés, manda o povo parar. Manda o povo parar de ofertar, que já estamos lotados de coisa aqui, não precisa mais. Está tudo suprido já para construir o tabernáculo. Será que esse povo era mais generoso? Será que esse povo tinha mais recursos? Eu acredito que não. Eu acredito que esse povo não tinha dívida e eles podiam dispor do dinheiro para ofertar. Então eles não tinham compromisso 100% com aquele dinheiro, em razão que eles não tinham dívida. Então eles levavam oferta conforme Deus tocava no coração deles também. A orientação é que não se utilize de empréstimos pessoais para investir em algo que desvalorize. Por óbvio que no mundo dos negócios há necessidade de financiamento para fins de potencializar e agilizar a realização do negócio. Porém, essa não pode ser a única alternativa. Deus quer ser nosso único Senhor e Mestre. Não deixe que o dinheiro o domine. Investir em multiplicação também é contratar pessoas fiéis que tenham essa visão. No curso Negócio à Luz da Bíblia nós falamos sobre contratações também. E isso é importantíssimo no seu negócio, na sua empresa. Se você contrata pessoas que são multiplicadores, seu negócio irá potencializar. Se você só contrata pessoas que fazem o mínimo ou o básico, a sua empresa não irá crescer, será mediana. Quarto segredo da riqueza. Preveja ciclos econômicos. Esse segredo é bem no meio de um momento tumultuário que nós estamos vivendo, de guerra, né? Então nós estamos prestes a dar uma mudada no panorama aí. Vamos ficar atentos, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas os juros estão subindo. Estamos mudando o momento econômico. Poucas pessoas estudam para compreender os ciclos econômicos. A maioria das pessoas olha a economia de forma linear e pensam que a economia no futuro será da mesma forma que é no presente. Mas os 4% de pessoas que conhecem a riqueza sabem que no futuro pode ser bem diferente do passado e se preparam para essa mudança de ciclo. Estratégias financeiras que funcionaram no passado pode ser que não sejam eficazes no futuro. Então o desafio é saber prosperar de maneira igual em tempos de expansão econômica, de recessão e até mesmo de depressão econômica. A vida é feita de ciclos, da mesma forma a economia também acompanha esses ciclos. Na década de 90, 2000, se você tivesse uma locadora de fitas VHS, você tinha um bom negócio, um ótimo negócio. Hoje você quebra em um mês. A Bíblia nos conta, a Bíblia é cheia de histórias, né? Hoje eu estou trazendo exemplos de histórias. Da lei do ano do jubileu, uma história que está lá em Levítico 25. Ano do jubileu era a cada 50 anos. O que acontecia? Nesse capítulo o Senhor pede que no 7º ano de cultivo não fosse implantado a terra, mas que deveria descansar a terra sem colher ou podar as árvores. Seria um ano de descanso a terra. Esse livro é muito legal, recomendo vocês a ler Levítico 25. E o jubileu seria após
7 vezes 7 períodos. Então, após o 49º ano, onde haveria então 3 coisas aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Haveria o perdão das dívidas, a liberação dos escravos, e as terras voltariam aos primeiros donos. Então, se a terra foi vendida nesse período, após esse período de jubileu, voltaria lá. Claro que com recompra, né? Não era de graça. Vocês leem lá para entender como é que era. Nesse livro, Deus também reafirma aquilo que nós lemos em 1 Crônica, que Ele é o Senhor de tudo, que Ele é o dono das terras, e reafirma que os homens devem usufruí-la e cultivá-la da melhor forma possível. Mas hoje, atualmente, nós não temos mais esse jubileu. Nossas dívidas não são mais perdoadas. Que bom seria, né? Todo mundo fazia dívida, chegava a 50 anos, morria as dívidas. Não temos mais isso. Hoje uma recessão econômica pega muita gente de surpresa e as pessoas fazem cada vez mais dívidas. Algumas pessoas perdem tudo ou quase tudo num período de recessão. E outras ficam cada vez mais ricas. Quem não tinha dívidas, quem dividiu suas entradas em potes e aplicou em coisas que multiplicam, obviamente estará mais preparado para passar esse período de recessão e mais, crescer nesse período. Esse livro cita vários versículos sobre esse tema de planos econômicos. Muito bom de ler. Porém, eu quero mencionar um só, que está lá em Provérbios 30, 25. Quem que canta ainda na célula a música da formiguinha aí? Aqui, ali. Então, quando vocês cantarem de novo para as crianças, prestem bem atenção na letra. O versículo tem a ver com isso. E recomendo quem não está cantando na célula, cantar essa música. A formiguinha é importante de vez em quando vocês cantar. Provérbios 30, 25 diz: as formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. O que isso quer dizer? Observar a economia, trabalhar e armazenar recursos para o futuro. Quinto e último segredo da riqueza, que é difícil. Deixe herança para 2 gerações. Em Provérbios 13, 22 diz o seguinte: o homem bom deixa a herança para os filhos dos seus filhos. 4% das pessoas pensam em deixar um legado positivo para pelo menos 2 gerações subsequentes, enquanto 96% das pessoas pensam em pagar suas contas e deixar uma pequena herança aos filhos. Alguns dizem: fiz minha parte, paguei o estudo dos meus filhos. Esse versículo nos incentiva a buscarmos colocar em prática os outros 4 segredos anteriores que nós tratamos, visando deixar recursos, bens e conhecimentos para os filhos e netos, fato com que a meta a ser cumprida, a forma de levar a vida deve ser colocada em prática o quanto antes. Conforme nós vimos anteriormente, nossa tendência é nos concentrarmos no que não temos e no que não podemos fazer, quando o correto deveria ser nos concentrarmos no que temos e o que podemos fazer. Eu vou repetir. Nossa tendência é nos concentrarmos no que não temos e no que não podemos fazer, quando o correto deveria ser concentrarmos no que temos e o que podemos fazer. Não espere ganhar mais para colocar em prática esses princípios. Concentre-se naquilo que você tem, na renda que você tem hoje. Se focarmos nisso, nossa vida destrava e os recursos que Deus nos confia serão potencializados. Procure estudar o tema. A Bíblia fala muito sobre dinheiro. Temos bons livros sobre isso, assim como treinamentos e cursos. Provavelmente o Negócio da Luz da Bíblia vai abrir turma no 2º semestre. Nosso desejo é que todos aprendam a usar
corretamente o conhecimento e o dinheiro que Deus lhes confia. Aproveite as oportunidades que essa igreja lhe oferece. Participe, estude, converse com quem é mais experiente. Busque ser um bom mordomo, um excelente mordomo, um mordomo bom e eficaz. Como reflexão, nós vamos colocar isso também para a célula. Eu deixo algumas perguntas. Em que áreas da sua vida você se concentra naquilo que não tem e não pode fazer? E qual é o seu plano para mudar essa situação? Quais dos 5 segredos da riqueza você já adotou, pelo menos parcialmente na sua vida? Quais você ainda precisa implementar e qual o seu plano para fazer? Assim como todas as áreas da nossa vida, a questão de finanças é uma área importantíssima para nós direcionarmos tempo com Deus, tempo de oração, tempo de estudo, tempo de meditação, tempo de aconselhamento. Então, assuma esse desafio de colocar para Deus as suas dificuldades. Peça que Ele lhe ajude, peça que Ele lhe mostre o caminho, que Ele fale ao seu coração. Devemos buscar entendimento. Sei que é um assunto, às vezes, complexo, difícil, mas nós devemos colocar esse tema também junto das nossas orações, das nossas conversas. Que Deus abençoe a todos. Convido vocês a ficarem em pé para nós terminarmos o culto. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade que nós tivemos, Pai, de falar sobre os Teus princípios, Pai. Clamamos que durante a semana o Teu Espírito continue, Pai, falando aos nossos corações, mostrando aquilo que deve ser modificado, mas também mostrando aquilo que nós estamos fazendo de forma correta, Pai. Nos dê coragem, nos dê determinação, afaste o inimigo, Pai, dos enganos, afaste tudo aquilo que sai dos Teus caminhos, Senhor. Que nós possamos ter uma semana na Tua presença, Pai. E que os que estão viajando também, Pai, estejam protegidos para o retorno, que possam chegar na Tua paz. Especialmente eu oro pelo retorno do pastor Helmut, a Brigitte, os que estão no congresso e todos os demais, Pai, que estão viajando, Pai. Cuida deles e traga eles na Tua paz, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar a música final. Quebranta o meu coração.
o Senhor possa nos usar, que Ele possa nos mostrar a forma que a gente vai gastar o nosso dinheiro, a forma que a gente vai ofertar na vida das pessoas. A gente pode fazer a diferença também nessa área. Amém? Uma ótima semana para você. Deus abençoe. Dê um abraço na pessoa ao seu lado.